né, no fim do ano passado, fim de 2025 ali, eis que surge a questão de que a China conseguiu chegar na máquina de litografia ultravioleta extrema, o que pegou o mundo de surpresa. Então, o que indica é que a China pode ter essa máquina. E essa máquina já está operacional. Quer dizer, não está em produção ainda, mas ela já opera. Ou seja, é uma máquina que já é capaz de produzir novos chips. E isso tocou um ponto no mundo e falou, opa, o que está acontecendo na China? Se no passado a rivalidade era União Soviética e Estados Unidos, agora a rivalidade, por conta da tecnologia e da guerra tecnológica e do estado atual que a gente vive, é entre China e Estados Unidos. E a China tem uma máquina que os Estados Unidos não têm. Porque no fim, a soberania digital é eu conseguir sobreviver se as pessoas cortarem os meus acessos. Né? Então, acho que traz esse ponto. E aí eu sempre trabalho com a perspectiva de que a soberania digital não é necessariamente substituir ou competir diretamente com as Big Techs, que é muito difícil, mas ter essas alternativas. Alternativas para minha subsistência. E aí, considerando tanto o GPS brasileiro, que tá com um plano para sair do forno, e esse novo plano de satélites, é isso que faz com que 2026 seja o ano do satélite no Brasil. O que eu quero ressaltar, na verdade, é que não existe inteligência artificial generativa sem a Wikimedia, e nós não somos um projeto finito. Enquanto você mexe no celular, faz uma reunião por videoconferência ou checa o GPS para chegar mais cedo em casa, 3 disputas silenciosas estão acontecendo e nenhuma delas envolve aplicativo. A China está construindo seu próprio projeto Manhattan, só que saem as bombas atômicas e entram os chips mais avançados de inteligência artificial. E a União Europeia está pensando em barrar alguns aplicativos mais usados, como o Zoom e Meet, nos órgãos públicos. Eu sou Elton Simões Gomes, esse daqui é o Deu Tilt e a gente vai trazer essas duas disputas aqui para o Brasil e contar para você como 2026 é o ano do satélite aqui no nosso país. Eu sou Diogo Cortiz e, além de falar do Plano Manhattan da China e também da União Europeia buscando soberania digital, a gente vai falar também sobre uma velha conhecida nossa, que é a Wikipédia, e principalmente dos ataques que ela vem sofrendo por figuras públicas, mas também pela própria inteligência artificial. É isso, Diogo? Vamos para a conversa. Vamos nessa. Eu achei que Manhattan ficasse em Nova York ficasse nos Estados Unidos, mas você veio com essa história aí de Projeto Manhattan da China. Por que não é Projeto Pequim, pô? Foi o nome que deram para ilustrar um pouco do que a China vem fazendo nessa área de chips de inteligência artificial. Por isso que a gente até abriu falando, saem as bombas atômicas entre os chips mais avançados. Por quê? Qual que é a questão importantíssima aqui, Elton? A gente sabe dessa briga super acirrada entre Estados Unidos e China no universo da inteligência artificial. Como que está essa disputa hoje? A China ela já domina muita coisa. Ela tem mais doutores em inteligência artificial, ela tem muito mais publicação científica, ela tem muito mais patente que os Estados Unidos em inteligência artificial, ela tem vários modelos que estão sendo usados pelo mundo todo, que são modelos de código aberto, inclusive, ela rivaliza muito bem, obrigado, nessa área de inteligência artificial, pensando nos modelos, na formação de conhecimento. Qual que é o gargalo da China? A infraestrutura. Então, a China depende muito de semicondutores, de chips, das GPUs que são usadas, que são de empresas americanas. No caso, a NVIDIA, a gente já contou aqui em Deu Tilt muitas vezes sobre isso. Então, os Estados Unidos sabem que é o gargalo. E aí tem toda uma cadeia, né, de desenvolvimento dessa tecnologia. O lance é que, por exemplo, né, eu vou contextualizar aqui pela NVIDIA, né, a NVIDIA faz o design do chip, quem fabrica o chip não é a NVIDIA não tem fábrica, é a TSMC, a gente já contou muitas vezes aqui em Deu Tilt também, só que a TSMC usa uma máquina específica. Essa máquina é feita pela uma empresa holandesa que é a ASML. Essa máquina específica, ela trabalha com uma tecnologia que é de litografia ultravioleta extrema. Não, você inventou esse nome. Não, é o nome que é dado, tá? É um equipamento que é capaz de gravar circuitos, né, 1000 vezes mais finos do que um fio de cabelo. Certo. Por isso que naquele chipzinho pequenininho, muito pequenininho,
vai uma quantidade absurda de bilhões de transistores. Né? Então, é por isso que é uma tecnologia super avançada e a China não conseguia chegar nessa tecnologia porque os Estados Unidos embargou. A SML, empresa holandesa, você não pode vender essas máquinas para a China. Né? Então, se especulava durante muito tempo que a China estivesse pelo menos 5 anos atrás dos Estados Unidos nos semicondutores. Eu jurava que você ia me dizer que se especulava que a China estava contrabandeando essas máquinas. E aí a gente entra num ponto. Também se especulava, a China pode estar contrabandeando essas máquinas. E de fato esse é um ponto que foi importante do projeto Manhattan. Porque de uma forma silenciosa, a China colocou em operação, né, uma forma de conseguir construir sua própria máquina, de chegar nessa máquina de litografia ultravioleta extrema. E eles fazem isso criando de fato esse projeto que foi apelidado depois, não fui eu que dei o nome, foi a própria Reuters que deu esse nome, né, de Projeto Manhattan, para explicar bem o que estava acontecendo. Eles fizeram várias coisas. Ações de contratar quem eram os pesquisadores chineses que estavam trabalhando nessas empresas. Eles recrutaram, levaram de volta para a China. Ou seja, estou levando conhecimento. Estou recrutando as cabeças principais dessas empresas. Primeiro ponto. Segundo ponto, investir pesado nisso, na pesquisa e desenvolvimento. Terceiro ponto, contrabandear peças. Para fazer o quê? A engenharia reversa. Uhum. E aí o fato é que, né, no fim do ano passado, fim de 2025 ali, eis que surge a questão de que a China conseguiu chegar na máquina de litografia ultravioleta extrema, o que pegou o mundo de surpresa. Então, o que indica é que a China pode ter essa máquina. E essa máquina já está operacional. Quer dizer, não está em produção ainda, mas ela já opera. Ou seja, é uma máquina que já é capaz de produzir novos chips. E isso tocou num ponto no mundo e falou, opa, o que está acontecendo na China? Um ponto importante aqui é o paralelo que está se fazendo com o Projeto Manhattan, aquele Projeto Manhattan dos Estados Unidos, porque, no fim das contas, a China fez isso no sapatinho, no silêncio ali, ó, no sigilo, trabalhou enquanto eles dormem, e foi mais ou menos isso que aconteceu com o Projeto Manhattan original. Quem viu o Oppenheimer, que ganhou 7 estatuetas do Oscar, e é a primeira parte mais chata do filme da Barbie, ficou com a impressão de que todo mundo lá que trabalhava na bomba atômica sabia do que estava rolando. O ponto é que esse foi um dos projetos mais sigilosos da história da humanidade. 130 mil pessoas trabalharam nele e tinha gente que não fazia ideia do que estava fazendo lá. Um punhado de gente sabia o que estava acontecendo. Tinha gente que estava separando isótopo de urânio, olhando e estava achando que só estava olhando uma tela e mexendo em algumas válvulas. Eles criaram 3 cidades do zero, uma delas é Los Alamos, que não apareceu nos mapas. Para conseguir fazer tudo isso, obviamente, eles tiveram que contar com o sigilo, inclusive dentro do governo. O vice-presidente da época era o Henry Truman, e ele assumiu quando o Franklin Roosevelt morreu. Ele só soube do Projeto Manhattan quando o Roosevelt morreu. E 12 dias depois de ele mesmo virar presidente. Ou seja, a coisa era tão sigilosa que ninguém sabia de nada. É claro que a imprensa desconfiava, mas tinha um acordo ali para escamotear algumas informações. E agora o mesmo nível de sigilo acontece na China. Uma das histórias mais curiosas de como o nível de segredo foi grande no Projeto Manhattan chinês é que um dos engenheiros veteranos da SML que foram recrutados, ele só foi para lá porque ele recebeu uma proposta de uma grana gigantesca. Mas na hora de assinar o contrato, o nome era de outra pessoa. Aí ele falou, eu vou trabalhar para outro receber? Aí explicaram para ele que não, meu filho. A gente criou um nome falso para o seu nome não estar ligado a esse projeto. E, obviamente, ele contou isso em condição de anonimato para Reuters. Mas o Projeto Manhattan original, ele não ficou em sigilo durante muito tempo. Quem descobriu? Os soviéticos. A ideia era fazer com que os Estados Unidos conseguissem uma bomba atômica antes dos nazistas. Porque eles queriam encerrar a guerra e tal, não sei o quê. Mas os soviéticos conseguiram implantar um espião ali dentro. E 4 anos depois de os Estados Unidos conseguir chegar à bomba atômica, os soviéticos já tinham a bomba dele. Se no passado
a rivalidade era União Soviética e Estados Unidos, agora a rivalidade, por conta da tecnologia e da guerra tecnológica e do estado atual que a gente vive, é entre China e Estados Unidos. E a China tem uma máquina que os Estados Unidos não têm. Isso muda, traz uma complicação enorme aí para essa disputa, que é até meio imprevisível a gente conseguir antecipar cenários de 5, 10 anos. Mas o fato é que a China vinha avançando muito rápido na sua questão de semicondutores, então a gente sabe que os Estados Unidos estavam trabalhando na fronteira de 3 nanômetros ali. Os Estados Unidos, quando eu digo, é a cadeia dos Estados Unidos, né? Porque, de fato, os Estados Unidos não têm essa máquina, né? Não é uma empresa americana que faz, é uma empresa holandesa. Tudo bem, os Estados Unidos têm ali um controle tecnológico sobre isso, mas os Estados Unidos mesmo não tem essa máquina como uma empresa americana, né? Só que então os Estados Unidos domina a cadeia, né? Então faz o design, faz a fabricação na TSMC, que é uma empresa parceira também, e a China estava ficando atrás. Então a China começou a desenvolver toda a sua cadeia e veio se desenvolvendo muito rápido. Então, recentemente a gente tem uma empresa que é a SMIC, né? Que é uma empresa que compete ali com a TSMC, que ela faz a fabricação dos chips. Você tem a Huawei com o design dos seus chips, a Sandy, que compete um pouco com a NVIDIA, mas sempre atrás. Atrás porque faltava o acesso a essa bendita litografia de ultravioleta extrema. Então era uma tecnologia muito específica. Então os Estados Unidos apostavam muito, né, e o resto do mundo também, que a China não ia conseguir se desenvolver tão rápido, só que isso vem acontecendo. Isso bagunça um pouco o jogo, porque mostra o potencial da China de alcançar algo que está no seu plano de inteligência artificial, que é a autossuficiência e a soberania até 2030. Ou seja, e quando eu falo da soberania na área de inteligência artificial, é não depender dos Estados Unidos ou de qualquer outro parceiro para nada. Eu tenho toda a minha escala e a minha cadeia de semicondutores, de modelos, de pessoas bem treinadas, de conhecimento dentro do meu país. Faço o que eu quiser, independente dos outros. Hoje a China não está nisso. Ela ainda depende, ou pelo menos dependia, ainda está uma área super confusa e cinzenta, porque a gente sabe que a China não tem os chips mais avançados ainda, mas ao mesmo tempo a China proibiu as empresas de importarem os chips da NVIDIA sem que tenha uma justificativa bastante plausível, já pensando que com isso ela está fortalecendo a sua indústria. Então isso embanana todo o jogo, e quando a gente pensa até mesmo para fins militares, a China começa a se posicionar muito bem. Você falou das empresas chinesas que estão começando a desenvolver os seus próprios chips, mas quando a gente olha para as americanas, a gente vê que o Google tem o Tensor Processor Unit, que já foi usado para treinar o Gemini, que é a inteligência artificial, que está no Gmail, que está na busca. Ou seja, ele já é usado internamente e o Google vai começar a disponibilizar ele para outras empresas, seja por meio do seu serviço de computação em nuvem, ou para instalar no data center das próprias empresas. A Microsoft acabou de lançar a segunda geração de chip de IA, que é bem focado num processo crucial da inteligência artificial, que é a inferência. A gente já viu a OpenAI formulando parcerias com a NVIDIA, que faz as GPUs, e também investindo na Broadcom para no futuro começar a fazer chips também. Mas nenhuma dessas empresas tem essa máquina que é da qual elas dependem para fazer os chips que rodam nos próprios data centers. Como a coisa está se desenhando de tal forma que, no futuro, a China tem uma capacidade de produção tão exuberante que talvez ela consiga dar um bypass na ASML e se torne a fornecedora global desse tipo de serviço. E aí as próprias Big Techs americanas, que já dependem da China em outras cadeias, vão também passar a depender desse ponto crucial. É muito importante essa jogada do Projeto Manhattan, muito importante. Mas a gente está falando aqui fazendo uma comparação de algo histórico que a China acabou de atingir com um projeto que deu à humanidade, pelo sim, pelo não, a bomba atômica, mas também a possibilidade de gerar energia nuclear, de como isso muda a dinâmica das empresas e dos países onde essas empresas estão. E a gente? Como é que a gente fica nessa história? O que eu tenho a ver com esse negócio de chip, de máquina de fazer chip com luz ultravioleta que a China fez? Conta aí, Diogo.
Cara, chip tá em tudo na nossa vida, né? Não tem nada que a gente faça que envolva tecnologia que não tenha um chip ali. Então, o chip é fundamental. E o Brasil hoje, a gente também discutiu isso várias vezes por aqui, não tem uma indústria nacional. E hoje, quando a gente pensa, por exemplo, no nosso planejamento e desenvolvimento de inteligência artificial, a gente também toca sempre no Plano Brasileiro de IA, no supercomputador, etc. A gente precisa dos chips. E hoje a gente depende de um fornecedor específico, que é a NVIDIA, no caso, né? E os Estados Unidos, ele pode, quando quiser, colocar algum limite de exportação ali. E, de repente, impactar severamente a nossa indústria, o nosso desenvolvimento local. Como já aconteceu, né? Então, mesmo no governo Biden, eles criaram um controle de exportação, criando 3 camadas de países. Então, países que eram totalmente liberados para comprar chips. Então, aí eram os países que são super parceiros dos Estados Unidos, Europa, basicamente. Uma segunda camada que até podia comprar, mas tinham limites e tinha que pedir uma licença depois disso. E o terceiro bloco, que eram os países proibidos, que basicamente era China, Coreia do Norte, tipo Irã, enfim. O Brasil, ele não estava na primeira camada, o Brasil estava na segunda camada, ou seja, já existia algum tensionamento ali no desenvolvimento, na compra, na aquisição desses chips, né? Então, quando a gente olha para esse momento em que a China se desenvolve nessa indústria, como você colocou muito bem, né, esse poder industrial, eu vejo 2 fatores importantes. Primeiro, é mais uma alternativa para o Brasil, e não só para o Brasil, para o resto do mundo. Segundo ponto, se eu tenho mais competição, porque hoje a NVIDIA é nada de braçada, se eu tenho mais competição, mais alternativas, isso pode levar a um barateamento. E a gente sabe que a China é muito boa na produção e tudo que ela começa a produzir em escala tende a reduzir o custo. Então, é possível que numa janela não muito longa, a gente tenha mais fontes de produção de chips, alternativas para que a gente fique menos dependente de só um vendedor, e aí esse vendedor pode ser uma empresa ou pode ser um país, no caso dos Estados Unidos e a NVIDIA, então tenho alternativas para isso, e isso pode ficar mais barato. Não só para nós, mas para o resto do mundo. E aí isso muda, de fato, toda a disputa geopolítica que envolve essa questão da tecnologia, da inteligência artificial. Então, é uma perspectiva de barateamento das coisas e também de alternativa. Para concluir essa conversa, eu acho que a pergunta que não quer calar é: quem você acha que vai fazer o papel principal no filme sobre o projeto Manhattan da China que vai ganhar um Oscar daqui a 50 anos? Brincadeira. Qual que é o futuro dessa situação? O futuro acho que é basicamente isso, né? Agora, com essa máquina entrando realmente em produção e de fato isso vindo realmente como um fator de produção, porque as informações que temos é que a máquina é operacional, ela não está em produção ainda. Ou seja, a China conseguiu chegar no estágio que ela quer, agora ela quer tornar essa tecnologia escalável e replicável. Então isso vai poder trazer um poder de desenvolvimento muito rápido ali. E aí isso muda completamente o jogo da disputa pela hegemonia da inteligência artificial. Então a gente sabe que alguns modelos chineses, eles ainda estão um pouco atrasados em relação aos Estados Unidos, embora todos os modelos hoje eles tenham um comportamento parecido, o que se especula é que a China poderia estar avançando ainda mais rápido se ela tivesse acesso a essa infraestrutura. E talvez agora ela realmente consiga, com essa máquina, trazendo esse projeto Manhattan, criando não só bomba atômica, mas os chips mais avançados para o seu país. Ô, Diogo, vira e mexe a gente comete aquela brincadeirinha que se convencionou contar no mundo da tecnologia quando se quer distinguir qual que é o nível de desenvolvimento tecnológico entre os países. Dizem que os Estados Unidos inovam, a China copia e a Europa regula. Isso mostra, é um comentário jocoso que mostra uma certa característica da Europa, porque de lá surgiram muitas empresas, o Skype é de lá, Angry Birds é de lá, tem que se dizer isso, Spotify é de lá, mas mostra que em outras áreas a Europa depende muito de tecnologia estrangeira, sobretudo dos Estados Unidos. Mas isso está mudando, e não porque eles estão fazendo coisas lá, mas porque os europeus começaram a ter orgulho
da própria identidade europeia. Exatamente, e acho que esses conflitos com os Estados Unidos acerraram ainda mais isso, né? E basicamente o que eles começaram a verificar é que eles usam muitas tecnologias americanas, né? Então, dois países importantes para o bloco, tanto a França como a Alemanha, já estão discutindo e é bem provável que essa discussão avance e leve a um abandono de duas ferramentas. Só para dar um exemplo, né? De duas ferramentas importantes que eu uso, você usa, que é o Zoom e o Meet. Você usa o Zoom e o Meet para fazer reunião? Bastante. Né? Dentro dos órgãos públicos. Então, os dois países entraram nessa perspectiva. Que dois países? França e Alemanha. Uhum. Né? Porque eles sentiram que, pô, eu tô usando tecnologia dos Estados Unidos. Uhum. Os Estados Unidos era meu amigão, mas parece que não tá tão amigo assim. Vou ficar dependente deles, né? Então esse é o primeiro ponto. E teve um evento muito importante que foi membros ali do comitê de AIA que entraram na lei Magnitsky que perderam acesso aos seus e-mails, por exemplo, Uhum. né? Então a Europa tá olhando e falando, não, agora a gente precisa buscar algum nível de soberania. Então isso começa a partir de uma regulação, ou seja, eu bloqueio, né, o uso dessas ferramentas nos órgãos públicos para incentivar o desenvolvimento local. E aí o que eles estão focando bastante é no desenvolvimento de ferramentas de código aberto, né? Então, adoção e desenvolvimento de código aberto ali para toda a União Europeia. O que pode, depois no futuro, ser espalhado para outras regiões do Brasil, do Brasil não, mas do mundo como um todo, e ser inclusive um contragolpe para as empresas dos Estados Unidos, das Big Techs. Você tá falando sem dizer o nome dele, mas você tá falando de soberania digital. Esse caso que você citou aí foi aquele dos juízes do Tribunal de Haia, Tribunal Penal de Haia, que o Trump atribuiu eles uma lei Magnitsky que impede que eles façam negócio com empresas americanas, e aí eles ficaram sem cartão de crédito da Visa, Mastercard, e sem poder acessar os serviços das Big Techs. Aí os caras mandavam um e-mail. Não consigo mandar o Gmail, cara. Pô, imagina. Mas quando você fala de soberania digital, a gente não tá falando só de não poder acessar um serviço ou outro, né? O que está querendo se dizer aqui também é quem detém e quem discrimina quais são as regras que valem para uma determinada infraestrutura. Por que isso é importante, cara? Cara, isso é importante para o próprio funcionamento do país, né? Recentemente eu vi um levantamento que foi feito, eles pegaram todos os países da União Europeia e eles fizeram até uma matéria que tem um título bastante chamativo que é "E se o Trump desligar o interruptor?" Uhum. Né? Então, assim, se o Trump falar, ó, tipo, as Big Techs não prestam serviço para esses países mais, tá proibido, enfim. Tem país que depende desses serviços das Big Techs dos Estados Unidos em 92%. Nossa. Dos seus serviços públicos, do uso das pessoas. Então, hoje, né, por conta dessa nova configuração geopolítica, a Europa, que nunca teve muito preocupada em relação a isso, teve, né? A Europa sempre teve uma preocupação em relação a isso, sempre teve regulações específicas do tipo, ó, dados de europeus têm que ficar dentro da União Europeia, enfim, sempre pensou nisso, mas não com tanta ênfase como vem hoje, do ponto de vista de que, a gente pode ficar sem nenhum serviço, sabe? Uhum. Então, eles estão investindo muito agora, olhando muito para essa questão de se desenvolver localmente. E aí entra uma questão estratégica, né? A França e a Alemanha, principalmente, puxando essa discussão de que eles sabem, ó, a gente tem uma indústria, mas não é tão avançada como a dos Estados Unidos. Então, a estratégia é incentivar o desenvolvimento de código aberto. Uhum. Porque desenvolvimento de código aberto não é só a União Europeia desenvolvendo, são todos os países juntos ali da União Europeia, não é um país isolado, não é uma única empresa, mas aí envolve também todo o resto do mundo, né? Brasil, China, Índia. Então, eles querem impulsionar isso. Porque, no fim, a soberania digital é eu conseguir sobreviver se as pessoas cortarem os meus acessos. Né? Então, acho que traz esse ponto. E aí eu sempre trabalho com uma perspectiva de que a soberania digital não é necessariamente substituir ou competir diretamente com as Big Techs, que é muito difícil, mas ter essas alternativas. Alternativas, para mim, é subsistência. Uhum. Isso tudo que você me fala me traz à lembrança o que aconteceu com a Dilma no caso Snowden, que ela foi vigiada
assim como a presidente da Petrobras na época. E a partir dali, o Brasil começou a tentar desenvolver alguma massa crítica de ferramentas para não depender tanto de algumas ferramentas das Big Techs. Ainda assim, o país é bastante dependente, mas isso fez com que ele se desenvolvesse na ABIN, por exemplo, alguns sistemas de comunicação com o DNA brasileiro. No ano passado, eles criaram a segunda versão desse aplicativo que tem um nome bem explícito, que é MSG, ou seja, mensagem. E ele faz basicamente o que o WhatsApp também faz, mas ele tem criptografia de ponta a ponta, o que o WhatsApp em algumas partes não tem, porque senão a MetaEA não funcionaria. E ele cria uma ideia de conversas federadas, ou seja, eu e você somos da mesma área, a gente tem um servidor só para o nosso sistema, mas ainda assim a gente faz parte da rede de outras áreas. Se as redes caírem, o nosso servidor ainda continua funcionando aqui. Bom, esse sistema do Brasil está funcionando. O Brasil tem bem menos recursos que a União Europeia, o que me faz devolver a pergunta para você. Por que a União Europeia demorou tanto para fazer isso, para tomar uma decisão? Falta sangue na veia dos europeus? Acho que eles estavam confortáveis, né? Sentado em berço esplêndidos ali, com eles não têm tanta sorte. Com um parceiro super confiável, que era os Estados Unidos. Então, de fato, a Europa sempre pensou em algumas regulações para essas empresas de tecnologia, para serviços digitais, mas o fato da soberania em si nunca foi uma prioridade zero, assim, sabe? E agora passa a ganhar mais relevância por conta dessa nova configuração de ganhar a soberania. Então, acho que o ponto central é esse. Bom, quando a gente fala de soberania, é quase como se a gente falasse do sexo dos anjos, né? É uma coisa tão distante das pessoas, porque é um termo tão abstrato, que algumas pessoas não têm tanta noção do que pode ser. Quando a gente traz a ideia de soberania aqui, ó, para o chão das pessoas, o que isso quer dizer? E o que quer dizer soberania digital no nível do cidadão, para as pessoas? Eu acho que quando a gente olha e pensa essa dinâmica local, a gente teve alguns casos no Brasil e no mundo sobre essa dependência. Então, serviços de bancos que recentemente ficaram fora do ar, quase todos os serviços de bancos, porque dependiam de alguns servidores, de alguns serviços de tecnologia específicos de algumas poucas empresas que ficaram fora do ar. Ah, você não conta, eu conto. Você está falando que o Pix ficou fora do ar porque ele também dependia da AWS, a Amazon Web Services. Não sei se era o Pix, eu sei que os bancos ficaram, né? O Pix também. É? Aquele Pix que não chegou para você, essa é a minha desculpa. Ah, então, por favor, posso te refazer que já voltou tudo. Mas a gente teve esse caso dos bancos. No ano passado, ou 2 anos atrás, teve o grande apagão global também por conta da dependência desses dados. E o fato é que o mundo cada vez mais estável, a gente tem que cuidar das nossas operações aqui. Então, isso toca muito nos serviços privados, mas também quando a gente olha para o serviço público é super importante. Você quer que os seus dados, sei lá, do DataSUS fique armazenado aonde? No Brasil ou na China? No Brasil ou nos Estados Unidos, né? Então, a soberania digital traz uma segurança e uma confiabilidade maior também para os cidadãos nacionais, para que a gente tenha garantia que nossos dados não vão ser acessados por outras pessoas e principalmente de países que hoje é o nosso aliado e depois pode não ser, ou pode cortar acesso de um serviço ou outro. Então é por isso que a gente tem que garantir o mínimo de estabilidade e alternativas para a gente continuar existindo de forma digital, ainda que aconteça uma briga, por exemplo, entre Brasil e Estados Unidos, Brasil e China, China e Estados Unidos, enfim. Para a gente terminar essa conversa, com olho no futuro, e se a moda na Europa pegar e todos os países do bloco, de uma hora para outra, decidirem não usar mais serviços e produtos dos Estados Unidos, porque eles estão temerosos de que o Trump vá chutar a tomada? Do dia para a noite, tem alternativas que permitam com que eles façam no futuro o que eles fazem hoje com o Gmail, com o YouTube, com o Teams, com o Zoom, com o Meets? Tem? Cara, essa pergunta é dura, hein? Porque, assim, esses serviços digitais, por exemplo, vamos pensar no Google, né? Ele se impregnou tanto na vida das pessoas
que hoje, sei lá, minha vida tá no Gmail, sabe? Então, por isso que França, Alemanha, eles estão começando isso olhando para o serviço público, né? Então, você que é funcionário público, o governo não vai usar isso. Só que, pensando num cenário de desenvolvimento, se as ferramentas ficarem boas, com uma usabilidade boa, com uma interação boa, isso pode começar a ganhar tração. Então, isso vem acontecendo em diferentes países. Acho que o tema da soberania digital nunca teve tão forte nos países do sul global como recentemente. Então, o próprio presidente Lula participou da cúpula de IA, que aconteceu na Índia, e tanto a Índia quanto vem puxando muito a importância da soberania digital, desenvolvimento local. A Índia é uma grande voz e vem puxando bastante esse tema. Inclusive, até 2070 eles querem ter uma grande... Até 2070 eles querem duas coisas principais. Eles querem ser a terceira maior economia do mundo, né? E eles querem ter autonomia total na área digital. Não depender mais de ninguém, ter soberania total. E aí, por exemplo, a União Europeia pode acelerar esse processo. Então, eu acho que, não sei se você pensa assim, mas eu acho que toda essa briga acaba sendo menos saudável para as próprias Big Techs que o Trump tenta proteger. Porque você começa a criar alternativa, certo? Você começa a incentivar o desenvolvimento de código livre, e o código livre, cara, quando ganha tração, vai que nem um foguete, né? E aí isso pode ganhar uma adoção muito rápida, principalmente por governos. Eu acho que assim, se isso vingar e for uma perspectiva, isso vai começar por governos, né? Porque para o usuário final vai ser muito difícil. Por que eu vou sair do meu Gmail aqui e para esse outro serviço de e-mail aqui que eu não tenho histórico? Então, eu vejo muitos governos impulsionando essa adoção e talvez, num segundo momento, o usuário final. Ou seja, o Trump mirou no América para os americanos e acertou no Índia para os indianos e Europa para os europeus. Brasil para os brasileiros. A gente já falou do projeto Manhattan da China, que tenta rivalizar com os Estados Unidos. Falamos também sobre a soberania na União Europeia. Agora a gente traz a discussão para o Brasil. Porque 2026 pode ser uma marca de uma virada silenciosa para satélites no Brasil. O que você tem para contar para a gente sobre isso, Elton? Cara, é isso aí, Diogo. Pelo andar da carruagem, pela mirada do satélite, é para lá que o Brasil está indo, para fazer desse ano um marco na disseminação dessa tecnologia aqui no Brasil. Mas vamos por partes. O Brasil já tem um programa de satélites, que é o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação, SGDC, que é tocado pela Telebrás, mas é um satélite só e é geoestacionário, que é aquele satélite que fica na linha do Equador e roda na mesma velocidade da Terra, por isso que ele é geoestacionário. Fica bastante longe. E fica bastante longe, ele fica a uma distância de alguns milhares de quilômetros, 35 quilômetros. E ele tem uma conexão bastante reduzida, tem uma latência muito grande, porque o ping tem que ir até lá e voltar para trazer a internet, e ele sofre com uma coisa que são os detritos que formam um lixo espacial que passam na frente, nuvem pode também derrubar o sinal e tal, não sei o quê. O Brasil quer sair dessa posição enquanto nação e se tornar alguma coisa mais soberana em relação ao satélite. E aí o Brasil está pensando em algumas estratégias. Uma é fazer não só um satélite, mas um plano de satélites. E aí ter não só um satélite geoestacionário, que fica nas altas órbitas, mas ter satélites em médias órbitas, um atendimento de satélites a médias órbitas, e também em baixas órbitas. Mas vamos por partes. A média órbita é uma faixa de frequência que só tem uma empresa no mundo que opera, que é a SES, que está lá em Luxemburgo. A Telebrás, que é a parceira do Ministério das Comunicações, a estatal, para essa área de satélite, ela está para fechar um contrato com a SES e começar a operar pela primeira vez no Brasil nessa média órbita. Qual que é a diferença? A Telebrás, para receber o sinal do satélite geoestacionário, tem antenas em vários pontos do Brasil. Esse satélite média órbita já pode remeter o sinal para essas antenas, não tem que instalar nada, não tem um custo adicional. Fora isso, ele tem uma velocidade de conexão muito maior. Eles testaram esse satélite na COP do ano passado, colocaram 2 antenas lá, e a velocidade média foi de 500 megabytes. É quase a que eu recebo em casa. Fora isso, ele é muito mais ágil,
você não precisa de um grande trambolho para jogar lá no espaço, e isso faz com que ele reduza o lixo orbital, que já está virando uma questão muito séria por causa dos satélites de baixa órbita. O Brasil também quer ter parceiros nessa área e está contando muito com a chegada de uma empresa chinesa, que chama Space Sail, que já prometeu que vai chegar ao Brasil no finalzinho de 2026. Baixa órbita é aquela em que a SpaceX, por meio da Starlink, que é a empresa do Elon Musk, atua. E foi assim que ela conseguiu se tornar a maior provedora de internet via satélite no Brasil. E, com isso, ela já é a 8ª maior provedora de internet no Brasil. O que perceberam com isso? O satélite é uma infraestrutura básica para chegar aonde o cabo não chega. A fibra ótica, o cabo coaxial. Fala-se muito na Amazônia, mas a gente também está falando do interior do Paraná, o interior do Centro-Oeste, lugares onde Não tem nem sinal 5G. não tem sinal de 5G, E não chega o muito cabo. inóspito, custaria muito dinheiro colocar uma antena lá, leva o sinal de satélite. Fora esse movimento do governo, que vai começar a tomar corpo no final do ano, depois da eleição, se os planos do governo derem certo, corre em paralelo uma tentativa do Brasil criar uma alternativa ao GPS. A gente usa o GPS em praticamente tudo, as pessoas não percebem, mas não só no Waze, para guiar o carro durante o trajeto, ou no Google Maps para mostrar onde você está e como você está perdido, mas todo o sistema que recorre à localização do seu celular, de alguma forma, acessa o GPS. Quando a gente fala do GPS, a gente acha que existe um só, mas GPS é que nem Gillette, né? Virou aquela marca que consegue abarcar a categoria toda. GPS é a constelação de satélites dos Estados Unidos, de posicionamento e localização. Só que a Europa tem o dela, que é o Galileu, a Rússia tem o dela, que é o GLONASS, a China tem o dela também. E isso é importante do ponto de vista geopolítico. Imagina-se lá que o Trump acorda do lado esquerdo da cama e pensa em desligar o GPS. É muito difícil que isso aconteça, mas depois que ele está negociando a sério, querer invadir a Groenlândia e sequestrou, ou raptou, ou prendeu um presidente no próprio território, algumas coisas improváveis começam a ser tratadas como factíveis. Se o Brasil tem um sistema, um GPS brasileiro alternativo ao GPS americano, isso faz com que a gente fique um pouco mais tranquilo em termos de funcionamento de algumas tecnologias cruciais para o nosso dia a dia. Fora isso, é uma fonte de renda, né? Porque quando você usa no seu celular o GPS, o preço para usar aquela constelação foi embutida no preço do celular de alguma forma. E aí, considerando tanto o GPS brasileiro, que tá com um plano para sair do forno, e esse novo plano de satélites, é isso que faz com que 2026 seja o ano do satélite no Brasil. Elton, e quando a gente toca nesse ponto, eu vejo assim, o governo investindo muito nisso, pode ser para serviços governamentais, serviços públicos, escolas. Mas isso também pode afetar, de certa forma, a vida das pessoas? Por exemplo, uma pessoa que mora distante, tem um sítio. Você vê isso também mudando um pouco a dinâmica do mercado para as pessoas finais? Tipo, Sem dúvida, sem dúvida. O governo é um dos maiores clientes de qualquer empresa. Quando ele passa a contratar o serviço de uma empresa que não tinha o menor interesse de estar aqui no Brasil, ele mostra que aquele mercado é viável. Antes de falar das empresas, é bom a gente sinalizar que essa capacidade satelital, ela é para atender políticas públicas. O governo tem uma política pública para conectar todas as escolas públicas até o fim do ano. O satélite vai ser crucial para isso em áreas em que o cabo não chega. Além disso, também tem um plano de conectar as repartições públicas. E um outro crucial é conectar os postos de defesa em área de fronteira. Agora, vindo pro cidadão, é possível que, quando o governo sinaliza que está disposto a fazer uma grande compra de uma capacidade satelital dessa e abra mercado, essas empresas passem a oferecer serviço também para o consumidor final. A gente já viu a grande mudança que a SpaceX fez na vida das pessoas. Tem lugares do Centro-Oeste, tem lugares do Norte, em que você não vê outro sinal de celular, de internet móvel, que não seja da SpaceX. Isso foi um grande mérito da operação do Elon Musk aqui no Brasil. O problema é que é um parceiro muito instável.
é muito difícil se escrever descrever na pedra o que ele diz. Por isso que é importante achar essas alternativas. E achar essas alternativas é crucial, porque faz com que tenha maior competição, aumenta as opções, e aí a concorrência dá conta de fazer com que ele cumpra o que ele estabeleceu. E fora isso, o consumidor tem outras alternativas, não só de contratação, mas também com preços mais acessíveis e com alcances e possibilidades de ter mais serviços que talvez ele não teria. Ou seja, é um tiro que é mais do que certo, porque aumenta a concorrência. E essa empresa chinesa está prevista para entrar em operação no Brasil até o fim do ano? É uma empresa de baixa órbita essa, né? Porque a SES, que é a de Luxemburgo, é média órbita e essa chinesa é de baixa órbita. Exato. Então seria uma concorrente direta com o Starlink. Exato. Essa é uma empresa que é uma concorrente direta da Starlink. E o curioso é, quando você olha para a constituição dela, ela é uma spin-off de um centro de pesquisa de uma província chinesa que também tem podemos dizer assim, uma incubadora ali dentro. E aí ela virou um projeto que foi a mercado e vai começar vai fazer a sua estreia internacional também aqui no Brasil. Essa empresa, para você ter uma ideia, ela já tem autorização para operar na China. Ela está tentando obter autorização aqui no Brasil. E ela tem uma meta de ter alguns 15 mil satélites em órbita da Terra. 14 mil satélites é quanto a SpaceX, por meio da Starlink, acabou de ter autorização para lançar. Ou seja, no futuro próximo ela quer estar em pé de igualdade com a SpaceX. Ou seja, a gente já está falando muito aqui de competição Estados Unidos e China, a gente está prestes a ver mais uma. Volta e meia, a Wikipedia é atacada por gente que acredita que ela tem um viés político muito diferente do seu e que é um ataque, é um assinte à liberdade de expressão. A pessoa mais vocal nesse tipo de crítica é o bilionário Elon Musk, que, inclusive, irritado com esse tipo de história, criou a própria enciclopédia dele. Por meio do Grok, ele criou a Grokpedia, que, como a gente já discutiu aqui em Deu Tilt, é ela mesma a enciclopédia repleta de viés. Mas o curioso é que a Wikipedia é um pilar de uma das fases mais importantes da internet, que é a internet 2.0, aquela colaborativa que promovia e incentivava que as pessoas produzissem conteúdo para a internet que fosse construtivo para outras pessoas e colaborasse entre si. Mas isso está mudando pela tecnologia do momento que a gente não para de falar aqui, né, Diogo? De fato, a inteligência artificial ela vem trazendo um impacto muito grande para a Wikipédia. Embora, olha que curioso, a Wikipédia tenha sido vital, fundamental para a própria inteligência artificial. Porque os primeiros modelos de inteligência artificial, esses modelos de linguagem, esses grandes chatbots, o principal banco de dados que era usado era a Wikipédia. Peraí, então você está dizendo... Explica para o pessoal como que a inteligência artificial está cuspindo no prato da Wikipedia em que ela comeu. Então vamos lá, vamos começar a entender assim, os primeiros modelos, eles foram treinados e precisavam de um volume grande de dados. Então foram elegidos alguns corpos, que a gente chama, né? Que esses conjuntos de textos, dados. Então tinha um corpus de livros, tinha um corpus de notícias de jornais e um corpus que era fundamental era a Wikipédia, tipo, todos os textos da Wikipédia. E ela foi, assim, essencial para o avanço da inteligência artificial, porque ela deu a base de conhecimento ali, fundamental para os modelos aprenderem. Só que agora, com o avanço da inteligência artificial, os próprios chatbots meio que engoliram a Wikipédia, né? Eu lembro que no começo, sei lá, quando eu estava na faculdade não, quando eu tava na escola já ainda, a gente acessava a Wikipédia, sabe? Para achar conteúdo, né? Enciclopédia digital. Então você usava conteúdo e é até interessante que no meio educacional, se os professores de, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, tinham pavor da Wikipédia porque os alunos copiavam, agora os alunos estão usando o chatbot. Isso mostra e explica um pouco essa curva, porque a Wikipédia vem perdendo relevância, né? Então, ela vem sofrendo ataques organizados por algumas pessoas específicas, mas ela vem perdendo relevância do ponto de vista do uso dela. Então, as pessoas estão usando menos a Wikipédia porque
uma boa parte está indo já direto para os chatbots. Uhum. E mesmo nos buscadores, antes no Google, quando você buscava alguma coisa, ele trazia ali na lateral, lembra? Informações específicas, aquilo ele retirava da Wikipédia, ele deixava até claro, né? Então as pessoas clicavam, acessavam, liam mais. Só que agora a própria IA está, vamos dizer, dominando a busca, né? Então a Wikipédia está ficando um elemento escondido. Uhum. Isso traz um impacto muito grande para o seu processo, modelo de negócios, uma coisa que foi muito bonita para a humanidade, né? Que é um experimento muito legal, assim, de gestão de conhecimento, de produção de conhecimento colaborativo e de uma maneira organizada, assim. Tá. É um processo bastante Vamos interessante. aterrizar as coisas aqui. A Wikipedia foi crucial para treinar os chatbots. Confere. Com isso, eles ficaram inteligentes, eles aprenderam o mundo como ele é pelos olhos da Wikipedia, entre outros arquivos relevantes Isso. sobre o conhecimento da humanidade. Mas agora também, os chatbots estão usando a Wikipedia para um processo que ficou conhecido como inferência. Isso, também. Que é o que a gente vê quando a gente pede para um chatbot realizar uma tarefa. Escreva uma receita, escreva um texto, crie uma imagem, descreva como era a Inglaterra medieval na região de Sussex. E eu tô falando isso porque tem muitos textos sobre castelos medievais na Inglaterra, na Wikipedia. E hoje em dia, o chatbot está substituindo esse passo que as pessoas dariam, ou seja, ir até a Wikipedia com a inferência. Ele mesmo vai, busca, processa. mastiga e entrega pronto para o usuário. Exato. E isso tem tido algumas repercussões para a Wikipedia. Não é só ruim porque as pessoas deixam de ir para lá, mas é também ruim do ponto de vista financeiro, porque a Wikipedia ela não é uma organização com fins lucrativos, diferentemente das empresas que fornecem os chatbots, que são empresas capitalistas, que estão a fim de ter lucro e não tem nada de mal nisso. Para entender um pouquinho como que tem funcionado esse tipo de dinâmica meio nociva para a Wikipedia, a gente pediu para uma pessoa muito especial comentar. A gente perguntou para Érica Azelini, que é presidente da Wikimedia Brasil, que é a fundação que hospeda e mantém a Wikipedia, se essa dinâmica nociva da IA com a Wikipedia pode colocar a existência da Wikipédia em risco. Vamos ver o que ela falou. Oi, Elton e Diogo. Olha, me parece bastante fatalista falar em termos de extinção da Wikipédia, quando na verdade nós somos a espinha dorsal da internet, da forma como o conhecimento humano foi sistematizado nela ao longo dos últimos 25 anos. E muito honestamente eu não vejo nenhum substituto potencial rondando. Esse cenário que vocês pintaram certamente não é favorável para nós, porque, enfim, uma redução no número de leitores também implica numa redução no número de pessoas que contribuem com os conteúdos e que fazem doações, o que é fundamental para a nossa sustentabilidade. Isso sem falar todas as questões de infraestrutura técnica e de como a gente pode se sobrecarregar com todos esses novos usos, e é necessário fazer adaptações, né? O que a gente tem alertado é justamente para usos mais responsáveis da nossa infraestrutura por parte das empresas que querem usar o conhecimento curado que a gente oferece. Isso pode se dar a partir de doações maiores ou até mesmo do uso da Wikimedia Enterprise, que é uma assinatura que dá acesso a uma API bastante robusta também, específica para esses usos, ou coisas mais simples, como, por exemplo, fazer redirecionamento para as nossas plataformas, né? Ou seja, ter indicação de fonte para a gente é algo bastante valioso, significativo e que está dentro das nossas práticas também. O que eu quero ressaltar, na verdade, é que não existe inteligência artificial generativa sem a Wikimedia, e nós não somos um projeto finito. A gente tem uma missão bastante ambiciosa e muito bonita, que é de disponibilizar a soma do conhecimento humano de forma livre e gratuita. E a gente sabe que a gente nunca vai conseguir concluir a nossa missão, justamente porque o conhecimento é infinito e imutável. A Wikipedia deve ser o exemplo mais bonito da Web 2.0, que é aquela que incentivava a colaboração, produção de conteúdo com pessoas, por pessoas que não se conheciam, e isso formava comunidades. Só que a lógica hoje em dia na internet é a de formação de plataformas cada vez mais fechadas. E um dos exemplos disso é a IA generativa, que recorre a conteúdos de fora, processa internamente e devolve para um usuário que está ali na frente dela. Outra coisa que a gente perguntou para a Érica é se esses dois mundos podem
conviver entre eles? Será que a Web 2.0 pode conviver com a Web agêntica? Ou esse mundo acabou? Vamos ver o que ela falou. Acho que para além de uma relação de coexistência, a gente está falando de uma relação de dependência. A web agêntica é fruto de práticas colaborativas que são o nosso ethos na Wikimedia. E o conhecimento, por ser infinito e imutável, sempre vai requerer uma curadoria humana e preferencialmente colaborativa, numa dinâmica de validação por pares que seja de qualidade. Há alguns anos, quando houve o boom, né, da verticalização de conteúdos, ascensão de vídeos curtos, por exemplo, a gente também ouviu que a nossa relevância estava com os dias contados, mas isso não se concretizou em medida porque a nossa proposta é outra, né? Da mesma forma, enquanto a web agêntica se desenvolve, a gente vai estar lá também, né, na nossa lógica de funcionamento baseada em curadoria humana para ser usada por indivíduos, por grupos, por empresas, por quem quiser. Agora, o que nos preocupa é como manter as nossas comunidades de editores ativas e como trazer novas gerações para participar desse espaço também. E eu acredito fortemente que a gente vai passar por um período, sim, de dificuldade por conta dessas dinâmicas de acesso a outras plataformas generativas, mas que isso vai intensificar também o desejo por participar de algo, de conectar com a comunidade de forma geral. Esse isolamento, essa enxurrada de conteúdos feitos por IA vão levar as pessoas a buscar algo humano e acolhedor. E a gente vai estar lá para receber elas, porque absolutamente todo mundo pode contribuir com os projetos da Wikimedia. Pega muito a ideia de contribuir com assuntos do seu interesse pessoal, de encontrar outras pessoas que gostam dos mesmos assuntos, ou até mesmo que partilham da visão de importância que esses projetos têm e de como é legal fazer parte disso. Acho que o que a Erika toca, eu fico até emocionado, assim, porque eu vi esse nascimento da Wikipédia. Vejo lágrimas nos seus olhos. Não, eu fico... E é um experimento muito legal, assim, que deu super certo da humanidade, né, como um todo, e era o que a gente sempre planejou e esperou pro avanço da internet, da web, e depois isso foi totalmente sequestrado pelas grandes plataformas. Eu acho que a Wikipédia, mais do que ser ela falou, né, dessa espinha dorsal da internet, ela é espinha dorsal hoje, né, do próprio conhecimento humano. Ela tem uma representação muito importante. E eu acho que ela vai se tornar uma coisa muito relevante ainda, principalmente para a gente continuar, que é algo que eu venho sempre falando aqui, né, para a gente continuar tendo um tracking da realidade. Porque hoje, com essa questão de produção de conteúdos de forma maciça, por meio da inteligência artificial, você pode sobrescrever fatos, você pode recontar acontecimentos. A gente tem uma dificuldade, às vezes, para como que a gente vai garantir que um fato é realmente aquilo, né? Então, a gente já discutiu aqui de deepfakes, mas quando a gente fala de fatos relevantes, eu tenho 3 fontes diferentes, qual que é a real? Talvez a gente vá recorrer, de fato, à enciclopédia, à Wikipédia, né? Então, eu acho que manter essa Wikipédia organizada é importante até para a gente cultivar e manter a sanidade do conhecimento humano. Então, é fundamental que a gente valorize cada vez mais a Wikipédia. A Wikipedia tem um fato curioso. Você falou Wikipedia ou Wikipédia? Wikipedia para atender todos os públicos. Por isso que eu falei nesse programa das 2 formas. Mas a Wikipedia tem um fato curioso que são as guerras de edição. Uhum. E como é que funciona isso? Uma galera se junta para transformar um texto, um tópico, no mais robusto possível. Só que tem a guerra da contraedição. Pessoas que são alvo daquele texto não gostam das informações que são colocadas ali e contratam editores para mudar o texto dali. E aí a gente já viu histórias saborosíssimas de parlamentares, ministros, cujo acesso para editar o texto é flagrado pela Wikipedia. Porque se você entrar nos bastidores de edição da Wikipedia, você vai ver lá os IPs, porque é uma plataforma tão aberta que ela indica quem fez a edição e onde foi feita essa edição. Tudo em nome da transparência. Mas eu gostei também que a Erika, de alguma forma, ela parafraseou o Belchior, porque ela falou que ano passado
eu morri, mas esse ano eu não morro. Tanta gente já decretou o fim da Wikipedia, ela tá aí, vivona. Boa, esperamos que continue por muito tempo, que vai ser fundamental para nós, comunidade, e também para o avanço da IA. Mas sem dúvida a gente vai voltar a essa discussão sobre a relação da IA com a Wikipedia no futuro, porque tem novidades a cada dia, inclusive estão habitando as páginas da Wikipedia, é só checar lá. Bom, gente, eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou o Diogo Cortes. Esse daqui foi o Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Até mais!